Olá, cursistas! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Tiara Sodré e responsável pela disciplina O Público e o Privado na Gestão Pública. Daremos então continuidade aos nossos estudos. E é claro, peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveito a oportunidade e relembro que haverá um Fórum Tira Dúvidas para a nossa disciplina, certo? E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam todo o conteúdo da apostila. Vamos começar? Na nossa aula de hoje, daremos continuidade à disciplina O Público e o Privado na Gestão Pública, certo? Como visto na aula anterior, as relações do poder público com os agentes e os indivíduos e organizações de particulares são disciplinadas pelo direito constitucional e pelo direito administrativo, cuja função é a de garantir que o Estado venha a estabelecer relações justas, racionais e equitativas com os mais diferentes agentes com que entra cotidianamente em interação no exercício das suas funções. Diante disso, gente, baseado no conteúdo do material didático, que nós já o conhecemos, a nossa disciplina será baseada nos seguintes conteúdos. Analisemos. A unidade 1, nós já abordamos na aula anterior, veremos hoje a unidade 2, que refere-se aos princípios da administração pública e suas relações com o setor privado, certo? Para assegurar a coerência das ações do Estado, exercida por uma pluralidade de instituições estatais que desempenham funções específicas e interagem com os mais diversos públicos, é que o direito iria estabelecer alguns princípios básicos para orientar todos os atos da administração pública em todos e quaisquer circunstâncias. Vocês conhecem esses princípios? São 5. Os princípios orientadores que regem a administração pública brasileira, em todas as suas esferas, encontram-se consagrados pelo direito público em quase todo o mundo. Vamos conhecer? São eles: a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Muitas pessoas simplesmente falam essa palavrinha aqui, ó, para vocês memorizarem. Limpe, tranquilo? Mas vamos conhecer cada um dos conceitos dele aqui agora. Vamos examinar como a observância desses 5 princípios condiciona as ações dos servidores públicos no interior da administração pública. Vamos lá? O princípio da legalidade é aquele que estabelece a supremacia da lei, condição sem a qual não poderia existir o Estado democrático de direito. Toda ação estatal, gente, deverá necessariamente estar respaldada em lei e esta, por sua vez, tem de estar ancorada num contexto e texto constitucional, certo? Para que um ordenamento escrito seja uma lei, ele deverá apresentar as seguintes características. Vamos lá? Autoaplicabilidade, que significa que a lei não necessita de nenhum outro ato para ser aplicada, excetuando aqueles casos expressamente previstos no seu texto. A generalidade, ou seja, a lei é sempre um ato geral, não podendo jamais incidir sobre um objeto particular, a abstração e o caráter coercitivo. E que se refere aí ao que torna a aplicação da lei compulsória sobre o objeto e o objetivo da legislação. Por isso, gente, uma lei difere de uma recomendação que pode ou não pode ser aceita. Diante disso, o objetivo principal desses princípios é evitar o arbítrio dos governantes. Como já vimos, o Estado concentra um enorme poder nas mãos dos governantes, não é isso? E seus funcionários também. E não fossem o claro estabelecimento desse princípio constitucional, certamente o poder exercido pela administração pública sobre os cidadãos seria exorbitante. Concorda? O princípio da legalidade é fundamental para a defesa do Estado democrático de direito. Entretanto, não garante a legitimidade e justiça nas normas.
Leis tecnicamente perfeitas podem ser ilegítimas se não emanarem do poder legitimamente constituído para legislar. Compreendem? Como exemplo, olha, é bastante comum, após golpes de Estado, a edição de leis em substituição às vigentes durante o regime derrubado. Essas novas leis podem até ser elaboradas em conformidade com a melhor técnica do direito, mas jamais serão leis legítimas, porque editadas por indivíduos ou grupos de indivíduos que usurparam o poder legislativo legítimo. Compreendem? Por outro lado, as leis podem ser legais e legítimas, mas causarem injustiças sociais como o aumento da diferença entre ricos e pobres, redução de serviços sociais para os mais necessitados, certo? Portanto, vem comigo aqui. Legalidade, legitimidade e justiça são conceitos que não devem ser confundidos. Faz sentido para vocês? Então, daremos continuidade aos demais princípios que regem a administração pública. Vamos lá? O princípio da impessoalidade. Ele é decorrente direto da legalidade, com que os atos administrativos devem estar revestidos. Assim, os atos administrativos serão sempre impessoais em duplo sentido. Aquele do quem age, que é o Estado, não a pessoa do agente, e do objetivo da ação, que é o interesse público e não o interesse das pessoas particulares atendidas aí e atingidas pela ação estatal. Correto? A impessoalidade dos diferentes atos administrativos encontra-se expressa na forma pela qual são editados. Por exemplo, olha, as leis federais iniciam-se sempre com a seguinte frase, vê se vocês lembram. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. 3 pontinhos. Ao que segue o texto da lei, encerrando-se o ato com a assinatura do presidente seguindo dos ministros da área envolvida. Nessa formalidade, revela-se o princípio da impessoalidade. Pois é, sempre o Congresso Nacional quem decreta e não os deputados e senadores, tais e quais, né? E o presidente da República quem sanciona as leis, figurando aí os nomes dos agentes que o assinam apenas no fim do ato. Perceberam já isso? Olha, o mesmo ocorre com os decretos, resoluções e portarias. Faz sentido? Então vamos ver agora o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, contrariamente ao da impessoalidade, que é decorrência aí da legalidade, é atributo direto do agente público. Para que a administração pública haja de acordo com esse princípio, é essencial que os servidores, seus agentes, apresentem no seu comportamento as virtudes morais socialmente consideradas necessárias pela sociedade. Tranquilo? Olha, a moral refere-se a um conjunto de comportamentos que a sociedade convencionou serem desejáveis ou necessários para o adequado funcionamento e convívios sociais. Enquanto convenção, a moral é mutável ao longo do tempo e variável de acordo com as diferenças culturais. Embora próximas, moral e ética não se confundem, preste atenção. A ética refere-se ao comportamento esperado dos indivíduos enquanto membros de uma determinada organização, instituição ou categoria profissional e encontram-se normalmente estabelecidos em códigos, preste atenção. Já a moral diz respeito ao comportamento esperado de qualquer indivíduo e não se encontra necessariamente escrita. De acordo com os princípios da moralidade, exige-se do agentes da administração pública probidade e honestidade de conduta, não só enquanto servidores, mas também enquanto cidadãos. Faz sentido? Então, conheça agora o que nos aponta o princípio da publicidade. Vamos lá? O princípio da publicidade aponta essencialmente para a clareza e visibilidade social que devem envolver os atos da administração. Os atos do Estado devem ser públicos, preste atenção aqui, em múltiplos sentidos. Sabe por quê? Porque eles são emanados do poder público, devem ser só do interesse público,
eles têm que ser para o público e, por fim, ser de conhecimento público. E é desse último sentido que deriva a essência do princípio da publicidade. Excetuando algumas decisões, é claro que para terem eficácia necessitam de sigilo e alguns processos que para serem levados a bom termo requerem sessões reservadas, os atos públicos em geral pressupõem a publicidade, isto é, devem ser tornados públicos. Simples, contudo, tanto a publicidade quanto o sigilo em certas circunstâncias derivam sempre da mesma motivação: garantir que as decisões que envolvem os interesses dos cidadãos sejam tomadas em condições favoráveis à realização do interesse público, evitando sua captura pelos interesses privados. A necessidade, então, de que todos os atos administrativos sejam escritos deriva também do princípio da publicidade. Isso mesmo. E a exigência de publicação dos editais de licitação em veículos de imprensa local de grande circulação tem por finalidade garantir a publicidade, da mesma forma que todos os atos do poder público só entram em vigor a partir da sua publicação no Diário Oficial. Isto é, a partir do momento em que se tornam acessíveis ao conhecimento público. Tranquilo? Chegamos então ao último dos princípios orientadores da administração pública, o da eficiência. Vamos entender melhor esse princípio? Olha, o princípio da eficiência aponta a racionalidade econômica do funcionamento da administração pública. É do interesse público que os tributos pagos pelos cidadãos e utilizados para custear as funções administrativas não apenas sejam utilizados de forma legal, impessoal, moral e pública, mas também de forma eficiente, isto é, apresentando a melhor relação custo-benefício. Não é possível imaginar que a administração pública seja eficiente se também não forem eficientes os processos por elas utilizados e os agentes que a compõem. Por isso, a eficiência da administração é fundamentalmente fator da eficiência dos seus gestores e servidores, certo? Compreendemos até agora os 5 princípios orientadores da administração pública. Agora é chegado o momento de conhecermos sobre os poderes e deveres do gestor público. Vamos lá? Olha, o gestor público e todos os servidores que lhe são subordinados exercem sempre um conjunto de poderes, que serão também sempre proporcionais e compatíveis com o seu respectivo nível hierárquico. O Estado exerce um conjunto de poderes que tem efeito sobre a sociedade civil e outro que tem efeito sobre a administração pública. Compõe aí o poder de polícia, o poder discricionário e aquele poder hierárquico e, é claro, o poder disciplinar. Vamos compreender melhor sobre cada um desses poderes? O poder hierárquico é aquele que dispõe o titular do poder executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos e também ordenar e revelar a atuação de seus agentes. É o poder de reorganizar a administração pública de acordo com o que cada governo julgar ser a estrutura mais conveniente para, vamos analisar? 1. A sua forma particular de administrar, que pode ser centralizada ou descentralizada e participativa, dentre outros. 2. Acomodar os diferentes integrantes da sua equipe de governo, como partidos e outros grupos de apoio considerados relevantes e necessários à sua gestão. E 3. Atingir os objetivos propostos. Faz sentido? Agora, sobre o poder disciplinar, podemos dizer que ele também é exercido para dentro do Estado e destina-se a punir as infrações funcionais cometidas pelos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos da administração. Vamos verificar? O poder disciplinar, gente, visa garantir, por meio da coerção, que vai da advertência à demissão, que os servidores da administração pública mantenham uma conduta compatível com o interesse do Estado, isto é, com o interesse público. Certo? Então, sobre o poder de polícia, o que seria? Bem, o poder de polícia é exercido
pela administração pública com a finalidade de conter os abusos de indivíduos e grupos da sociedade civil, no exercício da sua liberdade negativa. O exercício desse poder fundamenta-se na supremacia que o Estado exerce sobre um conjunto da sociedade e justifica-se sempre pelo interesse social. A sua finalidade é defesa do interesse público no seu sentido mais amplo. O poder de polícia ele é exercido sobre todas as atividades particulares que afetam ou possam afetar os interesses coletivos, colocando em risco a segurança dos cidadãos ou a segurança nacional. Através do exercício desse poder, a administração pública regulamenta, controla ou contém as atividades dos particulares. Compreendido? A esfera do exercício do poder de polícia é delimitada, por um lado, pelo interesse social da intervenção do Estado em determinada área, e por outro, gente, pelos direitos fundamentais do indivíduo assegurados pela Constituição. Vamos analisar? O poder de polícia, então, possui alguns atributos que eles conferem efetividade. São ele: 1. Discricionariedade. Só cabe ao Estado determinar a oportunidade e a conveniência de exercê-lo. 2. A autoexecutoriedade. A decisão, gente, tem que ser executada, não requer a intervenção do judiciário. E, por fim, 3. Coercibilidade. É o respaldo da força para as medidas adotadas pela administração. Compreendido? E, por fim, o poder discricionário refere-se à liberdade de ação administrativa dentro dos limites estabelecidos pela lei e, portanto, não se confunde com a arbitrariedade. Vamos analisar o seu conceito? Olha lá. O poder discricionário é derivado do poder de polícia e confere à administração pública a liberdade de escolher a conveniência, oportunidade e conteúdo de sua intervenção. Entendido? Certo. Então, e como a administração pública só age por intermédio de seus servidores? Conclui-se logicamente, que são estes que, de fato, exercem os poderes de polícia e discricionário do Estado. Investidos desses poderes, os agentes públicos encontram-se igualmente submetidos a alguns deveres, olha aí, sem os quais seus poderes seriam abusivos. Vamos conhecer esses deveres agora? Olha lá, o dever de agir, o dever de prestar contas, o dever de eficiência e, por fim, o dever de probidade. E o que significa cada um deles? Bem, o dever de agir no servidor público é derivado daquela dicotomia que nós mencionamos, direito público, direito privado, e é consoante com o princípio da legalidade, como já estudamos também. O Estado e seus agentes só podem e devem fazer aquilo que a lei obrigar ou expressamente autorizar. Lembram? Então, consequentemente, não agir quando a lei assim determina constitui omissão. O que no direito penal recebe o nome de prevaricação, definida como crime praticado por funcionário público contra a administração em geral. Olha, portanto, agir quando a lei determina não é prerrogativa do servidor, mas sua obrigação. Da mesma forma, protelar ou usar de delongas para agir constitui procrastinação, ato expressamente vetado ou ao servidor público federal, pelo seu Código de Ética, certo? Já o dever de prestar contas é derivado da aplicação do princípio constitucional da publicidade e da responsabilidade de todo servidor público por seus atos administrativos. Não basta, gente, o servidor agir conforme mandam a lei, os regulamentos e os superiores hierárquicos aos quais ele se encontra submetido, mas é também necessário, por seus atos, que estes estejam publicamente sustentáveis e que ele responsabilize-se por isso, certo? O dever de eficiência deriva daquele princípio com o mesmo nome. Associaram? Que se tornaria imperativo nas sociedades contemporâneas. A eficiência,
termo nascido no campo da economia de mercado, que chegaria sim ao Estado fazendo um percurso contrário do termo administração, que nascido do Estado, designando os procedimentos de ação de poder público. Posteriormente, ele ganharia aí o mercado com a denominação administração de empresas. Lembraram? Atualmente, não mais se contesta que a eficiência seja um princípio de interesse público tão importante quanto são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, digo que nós já comentamos. Por fim, o dever de probidade iria derivar do princípio da moralidade, definindo na legislação pelo seu oposto, que é a improbidade administrativa, que ela está extensamente tratada pela Lei 8.429, de 2 de junho de 92, que é aplicável a todos os agentes públicos, servidores ou não, de todos os poderes e de todas as esferas da federação. Faz sentido até agora? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Para garantir que esses princípios sejam observados nas relações que a administração estabelece com os agentes privados, a Lei 8.666, de 21 de junho de 93, conhecem? Estabeleceu os princípios e normas gerais sobre licitações e contratos administrativos referentes a obras e serviços, inclusive aqueles de publicidade. Compras, alienações, concessões, permissões e locações no âmbito de todos os poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios, extensivos aos seus fundos especiais, como autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, controlada direta ou indiretamente por qualquer dos entes da federação. A fim, gente, de assegurar a isonomia no tratamento dos fornecedores e prestadores de serviços e garantir aí a contratação da proposta mais vantajosa para a administração, os contratos com terceiros são necessariamente precedidos de licitação. É claro, excetuando alguns casos previstos na lei. Diferentes modalidades de licitação são previstas de acordo com o tipo, o valor do bem e os serviços adquiridos, contratados ou vendidos. Por exemplo, preste atenção. O leilão passou a ser modalidade de licitação para a administração vender a particulares bens móveis e inservíveis ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados, assim como para a alienação de bens móveis a quem oferecer o maior lance, desde que oferecer o maior lance seja igual ou superior ao valor da avaliação obrigatoriamente realizada antes do certame. Já o concurso tornou-se a modalidade para escolha de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. Vamos analisar algumas delas? Olha lá no quadro. Cita-se 3 modalidades de licitação para a contratação de obras e serviços de engenharia, aquisição de bens e contratação de outros serviços, como, por exemplo, convite, tomada de preço e a concorrência ali, por fim. Certo? Mas não se esqueçam de estudar as outras modalidades, leilão, concurso e pregão, pois será muito importante para o gestor público no âmbito das suas funções. Assim, quando o preço dos bens a serem adquiridos ou dos serviços a contratar não ultrapassar um determinado valor, a licitação torna-se dispensável. Olha, o limite de dispensa de licitação é de 15 mil para a contratação de obras e serviços de engenharia e de 8 mil para aquisição de bens e contratação de outros serviços. Tranquilo, né? A lógica que orienta a dispensa de licitação e a exigência de cada modalidade é bem simples. Olha, quanto maior for o valor da contratação, mais ampla deve ser a competição, assim como mais longo e cuidadoso deva ser o processo licitatório, tendo em vista sempre assegurar o interesse público e não beneficiar um agente privado em detrimento dos outros que se encontram no mercado. Tranquilo?
Faz sentido? Então, antes de passarmos para o próximo e último item desta aula, que tratará das relações do poder público com o chamado terceiro setor, cabem algumas referências às inovações introduzidas nas relações, entre público e privado, posteriores à Lei de Licitações de 93, aquela que eu comentei. Vamos a elas? Olha lá. A Lei 8.987, de fevereiro de 95, disciplina a concessão e permissão de prestação de serviços públicos a agentes privados e que fornece o quadro legal para as privatizações feitas durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Já a Lei 11.079, de dezembro de 2004, ela estabelece as normas gerais para as licitações e contratações de parcerias públicas-privadas, mediante as quais a administração pública em todas as esferas passam a contratar empresas privadas para a realização de obras e prestação de serviços que envolvam aí um montante superior de 20 milhões, transferindo-lhes recursos públicos para a manutenção dos serviços e garantia de seu equilíbrio financeiro somente após a realização das obras contratadas. Vale a pena conferir essas leis depois, certo? Por fim, cabe ressaltar que, embora o direito brasileiro só reconheça organizações de direito público e direito privado, como nós vimos, de acordo com a dicotomia público e privado, estudada nessa disciplina, no Brasil e no mundo também passaram a surgir organizações que reivindicam uma função e uma identidade distintas das entidades estatais e das organizações privadas. Sabem de quais são elas? Vamos analisar. Olha lá, o terceiro setor. As ONGs, organizações não governamentais que são e estruturam-se como associações civis sem fins lucrativos, o que as diferenciam das empresas privadas, cujo objetivo é o lucro, que tem como objetivo o desenvolvimento da atividade de interesse público. As OSS, ali abaixo, que são as organizações sociais, são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades fossem dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção, à preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. As OCIPs, que são organizações da sociedade civil de interesse público, são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, analisem aqui, com a finalidade de promover, assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação e saúde gratuitas, dentre outros. Nesse sentido, cabe ressaltar que, em uma economia capitalista e sob o Estado democrático de direito, o desafio posto aos gestores públicos é o de criar e recriar constantemente os mecanismos adequados para assegurar um equilíbrio mínimo entre as forças e os princípios opostos existentes na sociedade, de forma a maximizar o bem-estar coletivo e resguardar e promover a liberdade e autonomia dos seus cidadãos, certo? Conforme os 5 princípios que regem a administração pública inscritos na Constituição brasileira, que nós já estudamos. Faz sentido? Compreendemos então, na aula de hoje, os princípios da administração pública e suas relações com o setor privado, que foram o tema proposto na última unidade desse material didático. E com isso, gente, encerramos os assuntos da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e, claro, postar as dúvidas. E não se esqueçam do estudo da apostila, certo? Por enquanto é só. Bons estudos. Até a próxima!